Louvado seja o nome de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo número 5. Mateus capítulo número 5, a partir do verso 27. Ao 37. Mateus 25, do 27 ao 37. Todo mundo achou, amém? Eu peço a você, mesmo assentado, mas que você tenha reverência e que neste momento você possa estar atento ao que Deus deseja falar conosco esta noite. Esta noite nós vamos nos referir a um assunto muito delicado e que exige de nós graça de Deus para entendermos e compreendermos. Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 27, diz assim a palavra do Senhor: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher tem carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar, vem do maligno. Amém. Vamos orar? Querido e soberano Senhor, nós pedimos, Pai, a Tua graça neste momento, que o Senhor abra, Senhor, nosso entendimento para compreender a Tua verdade, e não somente isso, mas que possamos, ó Deus, aceitá-la, abraçá-la, viver de acordo com os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, pois cremos ser Ele, Teu Filho, e aquele, ó Deus, que expõe toda a verdade. Nos ajuda, Deus, nesta noite a compreender, nos ajuda, Senhor, a ser instruídos e ensinados, e que o nosso coração, ó Pai, não se endureça. Senhor, fale conosco. E ajuda-nos, Pai, a neste momento, Senhor Deus da glória, propor ao nosso coração, nossa alma, nossa mente, o nosso ser, dar ouvido à Tua voz. Ó Senhor, abençoa também a minha vida, pois eu preciso de Ti neste momento. Que o Senhor me ajude, Senhor, a expor a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta semana, mais precisamente na sexta-feira à tarde, eu tenho reunião com alguns pastores
E sempre a gente está orando uns pelos outros, e às vezes nós colocamos uma causa, um pedido de oração para que seja orado entre nós. E um colega nosso, colega meu, ele relatando um fato inusitado na sua igreja, pedindo oração por um casal que estava se divorciando. E este casal que estava se divorciando, eles alegaram simplesmente incompatibilidade. Não existe mais amor, não tenho alegria nem aflição de estar com ele, e vice-versa. Então, o pastor aconselhando, instruindo e mencionando a palavra e pedindo para que eles orassem, porque Deus é o Deus que pode restaurar tudo, todas as coisas. Deus pode renovar amor, Deus pode fazer realmente brotar do nada algo grandioso e precioso. Todavia, este casal está resoluto e com o seu coração endurecido. Ele não quis aceitar a orientação do seu pastor e estão caminhando para apresentar os papéis e se divorciar. O mais incrível disso tudo é que eles casaram há um ano atrás, na igreja onde eles estão. Há um ano atrás, eles contraíram matrimônio. E agora já estão se divorciando. Quando eu li esse texto, imediatamente eu pensei neste caso e comecei a refletir quantos e quantos não dão ouvidos verdadeiramente à palavra de Deus, não levam a sério o que a Bíblia diz como sendo a verdade de Deus. E nós não podemos relativizar isso, nem tampouco tornar uma coisa que Deus não aprova como sendo normal no nosso meio. E aí então nós oramos para que Deus pudesse reverter esse quadro e conversamos mais um pouco. Ele disse: e o que fazer então? Eu disse: eu não posso fazer outra coisa senão disciplinados. Eu não posso fazer outra coisa, porque a Bíblia, ela enfatiza isso, ela diz isso. E a gente percebeu assim a dor no coração do pastor. Ele tem que fazer isso, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil estar ministrando a palavra de Deus para as ovelhas e depois você encontrar uma ovelha fazendo aquilo que é contrário ao que você ensinou a ela. E você depois ter que chegar para esta ovelha, exortá-la, comunicar que isso é contrário à vontade de Deus. E mesmo assim ela decide em seu coração vivenciar isto. E você, a única opção que tem é exercer a justiça que Deus pede que seja executada. Dói demais. É pesaroso. É pesaroso. Mas o que eu peço a Deus é que Deus possa trazer a consciência e, por meio dessa consciência iluminada pelo Espírito Santo, seja gerado arrependimento nos corações, e que este coração que Deus ama, este coração que Deus deu o seu Filho por ele, este coração que fez com que Jesus fosse à cruz receber a ira de Deus por esse tipo de pecado e outros pecados mais, possa refletir sobre isso e voltar-se para o Senhor em arrependimento e consertar a sua vida e pôr ela de acordo com a vontade do Senhor. E uma das coisas que nós percebemos e que nós temos em mente é que a vontade de Deus está escrita neste livro. Não é minha vontade, não é vontade de homem algum, é a vontade de Deus. Eu quero que vocês compreendam isso. E olhando para o nosso texto, nós começamos a partilhar ele desde o verso 1. Nós vimos que Cristo, ele começou a discursar para os seus discípulos, e outros foram se aproximando e ouvindo o discurso de Cristo, o sermão dele,
E aí então ele começou a colocar a questão da prática da justiça, da vontade de Deus para os seus discípulos, e ele disse que ela tem que exceder em muito. E aí ele começou então a combater o que era anunciado pelos fariseus e escribas, pelos doutores da lei, pelos sacerdotes do Velho Testamento, que interpretavam a sua maneira. E eu expliquei na semana passada que este ouviste que foi dito representa isso. Era o que era ensinado pelos sacerdotes, escribas e fariseus, como eles entendiam a lei e aplicavam ela para o povo. E aqui está mais um, tá bom? Mais uma das interpretações que eles fizeram. E Jesus começa dizendo: ouviste o que foi dito por eles: não adulterarás. Isso faz menção ao sexto mandamento lá do Decálogo: não adulterarás. E é verdade isso, mas qual a intenção então de Deus falar isso? E aí Jesus, ele começa a explicar o real sentido desta palavra. E ele diz: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E aí, para deixar mais claro ainda, ele foi explanar a questão do olho. Vocês percebem que ele diz assim: qualquer que olhar. Então, o adultério tem a ver, se inicia nesse processo. E nós conversamos sobre isso, sobre essas questões, e nós começamos a olhar algumas coisas, e tem um título que diz assim: olha, olhar uma vez, louvado seja Deus. Você pode olhar uma mulher bonita uma vez, agora você olhar a segunda vez, você já demonstra alguma intenção a mais. E é preciso ter cuidado quanto a isso. Então Jesus diz o seguinte a respeito desse olhar: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam os teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aí ele faz alusão à mão: se a tua mão te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, e isso é a outra parte que a gente vai explanar daqui a pouco. Mas esta primeira parte, a respeito do olhar, a qual nós sabemos que é uma porta grandiosa para o nosso coração, e não diz respeito somente à questão do adultério em si, porque em outro texto Jesus fala sobre isso também, dessa questão de olhar, de pegar, de andar com os pés nos caminhos que não deve andar, de se aproximar, de ter contato com a concupiscência da carne, com aquilo que nós desejamos e almejamos. E uma das portas de entrada para o pecado são os nossos olhos. Os nossos olhos, eles realmente são aqueles caçadores, aqueles farejadores. Eles ficam procurando coisas para poder se ater e trazer no nosso coração a uma atenção maior e a se desejarmos aquilo ali. E o desejo de Cristo é que, se você perceber, e cada um em si mesmo tem o testemunho disso, que se você perceber que está passando a olhar demais alguma coisa, uma outra mulher, então você deve arrancar o olho. Meu Deus, será que é isso que ele quer? Obviamente, não é no sentido literal que Cristo está dizendo aqui. Mas tem gente que levou a sério isso. O Orígenes de Alexandria, ele fez uma coisa inusitada lendo esse texto. Ele, querendo levar a sério o mandamento do Senhor não adulterar, e vendo a questão do pensamento que vinha com o meio do olho, essas coisas todas, então ele simplesmente tornou-se um eunuco. Ele cortou o seu negócio, literalmente, porque ele não queria, de jeito nenhum, tropeçar neste mandamento. Mas o sentido, tá bom, real que Cristo deseja que venhamos a fazer é que quando você deparar com uma situação, e você sabe quando é, seja você homem, seja você mulher, quando você deparar que você está se encantando demais, que os seus olhos estão atraindo você demais para alguma coisa, desvie o olhar, pare de olhar,
Apague a cena da sua mente. Faça isso imediatamente, antes que você seja envolvido, atraído, laçado e enredado por essa concupiscência e cair em transgressão e em pecado. Pense nisso. Isso não diz respeito somente ao olhar físico, como nós estamos próximos dos outros. Isso diz respeito a você estar na frente de uma televisão. Isso diz respeito a você estar em um computador. E você começa a olhar, e aquilo vai atraindo, e vai puxando você para aquilo. Tenha coragem. Se você não pode fechar os olhos, desliga o computador. Desliga a televisão. Você pode fazer isso. Mas não deixe, não permita que essa inclinação da carne lhe leve mais um passo adiante. Porque depois que o pecado é concebido no interior, e que o homem é laçado, o ser humano é laçado por ele, dificilmente ele escapa de cair, a não ser que ele faça isso que Jesus acabou de dizer. Corte e lance fora. Acabe com a ideia. Não fique lançando na sua imaginação: ah, se eu tivesse a oportunidade de estar com ela. Ah, se ela soubesse o quanto eu a desejo. Ah, se ela soubesse o quanto eu fico pensando nela o tempo todo. Pare com isso. Vá orar. Vá ler a Bíblia. Vá pedir que Deus santifique a sua mente, o seu coração e purifique os seus olhos. Como nós dizemos algumas vezes, Deus põe um colírio santo, para que não haja esse tipo de concupiscência em nossos olhos. É óbvio que o que ele está falando envolve a questão de quem tem um relacionamento, porque o contexto é de adultério. O contexto é isso. Mas esse princípio não envolve só adultério. Mas aqui foi lançado nesse termo. Porque nenhum que adultera de repente. Nenhum caso de adultério surge assim, agora, vamos. Não. Tem todo um processo que vai crescendo, e vai aumentando, e vai puxando, e vai envolvendo, e vai criando sua imaginação e fantasia, e é isso que Cristo quer evitar. Quando o seu olho se concentrar, quando a sua mente se ater, quando a imaginação brotar, corte ela, repreenda ela. Como a gente faz isso? Olha, irmãos, é muito simples como faz isso. Vocês são provas, e quando você pensa mal, você está repreendido, Jesus. Dentro da sua própria cabeça, você já menciona isso, porque você sabe que aquilo não convém, e que o Espírito Santo testifica com você, e você imediatamente está repreendido em nome de Jesus. Eu não posso pensar tal coisa. Então faça isso. Porque se você não fizer isso, você estará adulterando no coração. Agora vamos para outra parte. Verso 31 diz: também foi dito. Alguém ensinou assim: aquele que repudiar sua mulher tem carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Eu sei que nas igrejas, em muitas igrejas, existe muita gente ignorante quanto à vontade de Deus para o casamento. Mas eu quero explanar algo para vocês a respeito desse texto. Vocês jovens já aprendem desde já para não errar. Os adultos que ainda não aprenderam ou ainda não tinham consciência daquilo que Deus pensa a respeito do casamento, hoje não vai ter mais desculpa. E aí vão ter que tomar a atitude certa em relação à palavra de Deus. Deixando um parêntese aqui. Se você era ignorante quanto a isto, o perdão de Deus ainda é sobre sua vida. Mas a partir do momento que você toma a conhecer, não haverá mais desculpas. Lembre-se disso. Eu não quero acusar ninguém, não quero expor ninguém,
Eu só quero explanar a verdade de Deus para o seu povo. E isso que Jesus está combatendo agora, esse foi dito a respeito do divórcio, é relativo a um texto lá em Deuteronômio, capítulo de número 24, logo a partir do verso 1, que diz assim: vejam como eles entenderam esse texto. Deuteronômio capítulo 24, verso 1 em diante. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, porque ele achar coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Nesse texto nós não vemos nenhum mandamento de Deus dizendo dê carta de divórcio. Ele começa a expor uma situação que poderia acontecer naquela época no meio do povo de Deus. Então ele começa com um se. Não é vontade de Deus que o homem se divorcie de sua esposa. Não é vontade de Deus que a mulher se divorcie de seu marido. No princípio, e nós vamos ter que ler outro texto para compreender isso, mas no princípio Deus criou o homem e a mulher e disse que ele deixaria seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Mas aí então, o que nós encontramos aqui é uma permissão, não um mandamento, por causa da dureza do coração do ser humano. E aí, o escrito de Moisés tem: se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e aí essa expressão, coisa indecente, é que eles simplesmente abrangeram o termo de tal maneira que, se por exemplo uma mulher não soubesse fazer uma comida, era motivo de separar dela. Se ela acordasse com o cabelo despenteado e ele olhasse para ela e visse aquele negócio, era motivo de deixar ela. Então, qualquer coisa que o homem achasse indecente era motivo de repudiar a mulher. Ele dava um termo: eu estou me separando, estou devolvendo essa mulher, eu não quero mais essa mulher. Então, essa era a ideia, tá bom? Que foi passada pelos fariseus, principalmente os da escola de Hilel. Havia duas escolas de ensino. Uma chamada Shammai e a outra é Hilel. E a Hilel era que abria mesmo, escancarava qualquer coisa. Então, se ela não fizesse alguma coisa direito, se o marido chamasse vem cá e ela demorasse a responder, já era motivo para divorciar. Tá? Qualquer coisa dessa natureza seria motivo suficiente para mandar a mulher embora e lavrar um termo de divórcio. O único mandamento que nós encontramos nesse texto é que depois que o homem faz isso, e essa mulher casa com outro, e esse outro pode também deixá-la e pôr o termo também, ou até vier a morrer, o primeiro marido não vai poder tomar de novo como esposa. Por quê? Porque se ele mandou ela embora, para que ele vai querer ela de volta? Então o motivo anterior pelo qual ela mandou embora não era verídico e sincero.
não era realmente o que deveria ter feito, porque ele viesse a desposá-la e lhe dar carta de divórcio. Então o Senhor proíbe ele de tomar como esposa novamente. Esse é o outro mandamento que ele. O outro, a permissão de Deus pelo caso que está acontecendo. E o caso se dá pela dureza do coração do homem. Por isso que Moisés fez isso. Aí para a gente entender isso, este texto, à luz do que Jesus Cristo ensina em Mateus capítulo 5 e também em Mateus capítulo 19, a gente precisa ir lá. Vamos em Mateus 19, a gente ler e ver o que Jesus ensina sobre isso. Mateus capítulo 19, verso 3 em diante. Diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19, verso 3. Mateus 19, verso 3. Amém? Vieram aí alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram: por que mandou então Moisés a carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-te então os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. O que Jesus quer dizer com isso? Qual o ensino que nós aprendemos aqui da parte da palavra do Senhor? É óbvio que ainda falta um complemento desse tipo de assunto em 1 Coríntios capítulo 7, mas eu vou me ater apenas por enquanto, tá bom, esses dois textos. Primeiro de tudo, Mateus capítulo 5, o Senhor já é bastante claro em dizer que não se deve, tá bom, repudiar a sua mulher por qualquer motivo, e que ele disse: quem fizer isso, expõe a mulher a cometer adultério. Nesse texto ele diz também que aquele que faz isso, se ele se casar com outro, comete adultério. E faz com que a sua mulher, se casar, quem casar com ela também cometa adultério. Não há como negar isso. A única exceção que ele expõe aqui é por causa de relações sexuais ilícitas. O termo usado nisso aqui é porneia. Porneia diz respeito a uma palavra que abrange muitas coisas. E eu expliquei no Culto de Doutrina na quinta-feira a diferença entre porneia e adultério, que é mocheia. Mocheia é adultério em que as pessoas casadas, elas traem-se, e elas traem com outras pessoas que podem ser casadas ou não. É alguém que está no casamento e que pula a cerca e vai ter um outro relacionamento fora com alguém que é casado ou alguém que seja solteiro. É adultério. Já a porneia, tá? Ela envolve fornicação, que é relação sexual entre solteiros que não são casados, é
é fornicação, é porneia, envolve sexo com animais, envolve sexo entre pessoas do mesmo sexo, homossexuais e lésbicas, envolve adultério entre um casal cônjuge solteiro. E então, por isso, talvez Jesus Cristo tenha botado esta palavra, para também pegar aquele que é casado e que trai com um solteiro. Se ele colocasse a palavra boiteia, só ia configurar adultério na mente deles se fosse um casal que estivesse traindo com uma pessoa casada. Esse é o termo e o que os eruditos comentam. De todo fato, de todo caso, ainda também há uma outra versão a respeito de que isso refere-se às pessoas que tinham compromisso de casar, mas ainda não eram casadas, estavam prometidas. Lembra do caso de José e Maria? Que ela estava desposada, mas ainda não tinha casado, mas o Espírito Santo veio sobre ela, gerou a Jesus Cristo no seu ventre, e aí então José poderia repudiá-la, porque isso configurava um adultério. Isso é o que havia na mente, tá bom, dessas pessoas quando Jesus mencionou isso. No entanto, nós começamos a entender que o princípio de Deus, ele tem que valer e ele tem que ultrapassar culturas e gerações. E no nosso lado não existe isso de compromisso entre famílias e desde pequeno já dizer que minha filha vai casar com o filho da família de fulano e tal. Então este princípio não seria válido para nós, porque nós no Ocidente não temos essa questão. Então por isso que muitos apoiam o fato de que Jesus colocou esse termo para abranger toda esta área aí. Então, olhando para esse texto, olhando para o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, nós entendemos que a única razão até o presente momento de haver divórcio é quando há adultério, traição. Só isso. Então esse negócio, não é porque acabou o amor, para Deus não vai. E quando ele diz não separe o homem, ele está dizendo assim: nenhuma instituição humana tem o direito de separar aquilo que Deus ajuntou. Nenhum. Então o juiz da vara não sei de quê pode assinar lá o termo de divórcio, mas perante Deus não vale. Amém. Amém. Perante Deus não vale. Se não foi configurado e caracterizado um adultério, não vale. Para Deus não vale. Ainda continuam casados aos olhos de Deus. E se alguém que está nessa situação, ele contrair o casamento e comete adultério. E se a outra também contrair um casamento, sem ser por causa de adultério, se separaram sem ser por causa de adultério, também comete adultério. E agora? Agora o negócio esquentou. Mas é a palavra de Deus. É tanto que os discípulos olharam para Jesus e disseram: se é assim a condição, então não compete o homem casar. Jesus disse: nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Só cumpre isso de fato aqueles que são regenerados e nascidos de novo. Aqueles que amam a Jesus e pode dar o que vier, mas eles vão continuar fielmente. Sabe? Somente a esses é que é dado realmente participar desta graça divina. E aqueles que realmente não conseguem vivenciar isso, não tem condições. Não tem condições. Por isso, este casal tão novo, apenas um ano de casamento, já estão à beira do divórcio, da separação. Sabe por quê? Porque não são nascidos de novo de verdade. Porque não temem a Deus, nem procuram guardar a sua palavra. Agem conforme o impulso do seu próprio pensamento. E nós precisamos atentar para aquilo que Deus fala em sua palavra.
E o que eu mencionei antes, quando nós começamos a ler Mateus capítulo número 5, Jesus já começa dizendo, tá bom? Que estas coisas todas deveriam ser para aqueles que são humildes de corações, mansos, que choram pelo pecado, que realmente são nascidos e regenerados de novo, e que vão conseguir cumprir isso diante de Deus. E vão orar, e quando as lutas vêm, porque vem luta, irmão, vem luta no casamento, vem luta no relacionamento, mas eles estão ali diante de Deus. E a Bíblia diz que o cordão 3 dobras não se quebra. Porque quando Deus está no controle, nós passamos por muitas lutas, mas vencemos todas elas. Tá? E tem crises de rejeição, tem crise de falta de carinho, tem crise de estresse, tem um ativismo todo que invade os relacionamentos e os casamentos, que tentam abalar e afastar, tem crises existenciais que aparecem no coração, a sensibilidade quando aflora, basta contar uma palavra grossa, parece que o mundo se acabou na cabeça dela, e ela vai pensar, ele não gosta mais de mim, ele não me ama, tem outro nesse negócio aí, só pode ser assim. Mas irmãos, quando a gente teme a Deus, a gente ora ao Senhor, e confia que Deus vai restaurar, louvado seja, e a gente segue firme. A gente segue firme. Mas eu sei também, eu não posso esquecer da realidade de muitas pessoas que passaram por isso. E eu sei que o desejo de Deus é que haja reconciliação. Mas e se não houver? Como vai ficar? É preciso muita graça de Deus, muita graça de Deus, para suportar isso. Mas lembre-se da causa de exceção. Houve adultério, a vítima está livre. Então, há 2 situações, aliás 3. Primeiro, ou ela ora a Deus e espera para Deus restaurar. Deus pode fazer isso. Segundo, ou ela ora a Deus para Deus mandar um varão, um homem de Deus, para estar com ela o resto da vida. Pode também, visto que não foi ela que adulterou com ele, né? Terceiro, ela pode ficar sozinha, se desejar, e pedir graças a Deus para ir até o fim, para encontrar com o seu nome Jesus Cristo. Então existem esses três caminhos para quem passou pelo abalo do divórcio e teve configurado um adultério. Tá? Uma outra causa, eu só vou dar assim uma pincelada por cima, que é a questão do crente com o descrente. 1 Coríntios capítulo 7. Tá? Para o crente não há possibilidade de separação. Então você já entende de antemão, tá bom? Que o crente ele tem que guardar o casamento até o fim, tirando essa exceção, tá bom? E a outra exceção é uma pessoa crente casada com uma não crente. Paulo diz que se o descrente ele concorda em viver com o crente e aceitar a fé dessa pessoa, vivam casados. Mas se o descrente não quer, e ele pôr no seu coração o desejo de separar-se, de ir embora, o crente fica livre para contrair. Ele diz no sentido assim: então o irmão ou a irmã fica livre da servidão. E o termo é esse: ele fica livre para contrair o matrimônio no Senhor, não fora do Senhor. E vocês entendem o que é no Senhor? Entendem? Um crente. Mas pastor, tem muito crente ruim, tem gente mais do outro lado bom do que os crentes. Eita, eu te entendo, muito crente ruim mesmo. É verdade, tem muita gente lá fora boa, mas todavia não é por esse parâmetro que vamos conduzir a nossa vida cristã. É pela palavra de Deus. Amém, aleluia. E pela palavra de Deus, Ele não permite, ainda que seja um pão de mel.
E agora o que fazer? Ora, irmãos. Mas pastor, eu não sabia disso, agora você está sabendo. E agora, pastor? Vai orar, irmãos. Deus pode alcançar, Deus pode converter, Deus pode salvar, Deus pode transformar. Deus vai dar a solução ideal para a tua causa. Mas não seja precipitado. Põe isso diante de Deus. Agora queira viver do inteiro agrado do Senhor. Deseje viver do inteiro agrado do Senhor, para que as bênçãos de Deus sejam tão abundantes sobre a sua vida que você vai desfrutar de um relacionamento abençoado. Queira viver assim, tá? Queira viver assim. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês entenderam? Amém? Amém? Então agora a gente vai voltar para terminar. Eu tenho apenas 2 minutos para terminar o restante do texto de Mateus capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor, que é a questão dos juramentos. Esses juramentos têm a ver com um outro mandamento que diz: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como é isso, né? Eu me lembro quando era criança pequena, lá no Rosa Cruz, que a gente começava a brincar uns com os outros, e com os colegas, a gente: não, você tem que acreditar, vou fazer isso sim. Aí a gente: eu juro pela alma da minha mãe. Vivinha, eu disse, muita gente disse: você acredita? Não, eu juro por isso, eu juro por Deus, não é assim? Muito bem, olha só o que Jesus vai dizer a respeito disso. Eu não sabia disso, então por isso eu cometi esse tipo de erro. Então ele diz: essa questão do juramento tem a ver com cumprir votos, a palavra, cumprir aquilo que está sendo acordado, acertado, aquilo que está sendo proposto entre duas partes e combinado entre si, tá? E aí ele diz: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto, ou o que diz passar, vem do maligno. O coração maligno, o diabo também, que é o pai da mentira. O que é comum para nós, irmãos, muitas vezes, é dizer que vai fazer, e a gente começa a fazer, mas do meio para o fim a gente descumpre o que a gente disse que ia fazer. Quantas vezes foi assim, né? Disse: olha, irmãos, eu vou pagar em tantas parcelas, e todo dia sim eu vou pagar a parcela. Aí a primeira: oh glória. A segunda: louvado seja Deus. A terceira, o negócio já esquentou, em vez de ser dia 5, chegou no dia 10. A quarta apertou mais ainda, agora nem veio. Chegou para o dia 30 do outro mês, mas eu não comprometi, e eu jurei que ia fazer isso. Jesus está dizendo assim: olha, não coloque nenhum voto precipitadamente, sabendo que você não vai cumprir. Porque isso traz juízo sobre si, condenação para você e um péssimo testemunho diante de Deus. E Deus não deseja que o seu nome seja colocado nestas coisas. É tanto que os fariseus, tá bom? Eles sabiam que o nome de Deus era tão santo e precioso, que se alguém colocasse o nome de Deus em um voto, ele teria que cumprir até a morte. Se ele não cumprisse, seria levado e seria destruído e apedrejado. Porque ele não fez realmente o que devia fazer e descumpriu o mandamento do Senhor, que era usar o nome de Deus em vão. Então eles começaram a ensinar assim: não jure pelo nome do Senhor, jure pela casa de fulano, jure pelo templo, jure pela arca, jure pelo maná para dentro da arca, mas não jure pelo nome de Deus. Jure por todas essas coisas, e aí você pode até quebrar o juramento, porque você não usou o nome de Deus em vão, você usou outra coisa. O que a gente fosse dizer hoje, a gente poderia dizer assim: jure pelo nome da sua mãe, jure pelo nome do seu pai, jure pela sua própria alma viva, mas não jure pelo nome de Deus.
Aí pode, porque você está palavrando uma coisa, está entrando de acordo com uma coisa, e a gente só põe essa palavra que vai jurar, que vai se comprometer, para fazer com que o outro acredite que eu vou ser sincero em cumprir aquilo que eu estou dizendo e que estou acertando com ele. Porque ninguém vai dizer assim, eu juro por jurar. Não. Vai dizer assim, eu vou fazer, eu juro que vou fazer, para o outro acreditar que você vai realmente fazer. Aí Jesus disse, olha, tanto faz você botar o tempo ou a arca, e ele até diz isso no final do livro de Mateus, quando ele vai exortar os escribas e fariseus, ele diz, ai que vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês juram pelo altar, e não juram pelo templo. Quem é mais santo, o altar ou o templo que santifica o altar? Há de vós que juram por isso, e vocês não sabem que isso é mais valioso do que isso que vocês estão botando para ser jurado? E ele chama todos eles de hipócritas, e ele impede, Jesus Cristo simplesmente impede que o crente ele faça esse tipo de coisa. Olha, se você pode, você diga sim. Se você não pode, diga não. Dá para ir? Dá para ir. Não dá para ir? Não dá para ir. Não vá tentar amenizar a coisa e tentar agradar o outro e você saber depois que não vai cumprir, que você não vai, e ele vai estar confiando em você e você vai falhar. Não faça isso. Seja o vosso procedimento sim, sim e não, não. O que passar disso problema maior. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Se você vai se comprometer em alguma coisa, se comprometa. É a sua vida para honrar isso aí. Ainda que você sofra, ainda que haja prejuízo, como diz o Salmo 15, que ele jura com dano próprio, mas não volta atrás. Ele cumpre o que diz até o fim. Ele gasta e se deixa gastar, mas ele honra aquilo que ele disse que ia fazer. E não desiste. Mas não diga que vai e depois não aparece. Como estava conversando com alguém e essa pessoa disse, eu chamei fulano para ir comigo também, para fazer visitas nos hospitais. Fulano disse que ia e ele foi 2 vezes. Depois não foi mais. E eu chamo ele e disse que vai, mas na hora, no dia, não vai. Não faça isso. Deus não se agrada disso. Seja sincero. Seja verdadeiro. Porque Deus se compraz com a verdade. Somente com a verdade. Nada além da verdade. E se há alguma coisa, irmãos, em nome de Jesus, se há alguma coisa pendente entre você e outro irmão, vá resolver logo. Resolva logo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que sejamos achados filhos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você de pé, vamos orar?